sejam bem-vindos ao Heavy Culture, que é a Nath. E hoje o assunto é mulheres do rock que a gente tanto admira, né? Que nos inspiram. E hoje, né, eu conto com essas convidadas maravilhosas que estão aqui comigo para me dar esse suporte, né? Vou pedir para cada uma se apresentar, conhecer um pouquinho de cada uma, os canais, né? Então, bora lá, então. Então, deixa a primeira palavra com a Jenny, então, se apresente. Olá, tudo bom, Nath? Tudo bom, meninas? Olá. Um prazer estar aqui com vocês. Sou redatora de 2 sites dedicados especialmente ao rock e ao metal, que é a Road Metal e a Rádio Catedral do Rock. E já escrevi por Whiplash, a porta de entrada. E de um ano para cá, eu criei um canal no YouTube, que é o Jenny on the Rocks, que é um canal dedicado especialmente ao nosso underground, né? O underground brasileiro. Então, eu criei o canal Jenny on the Rocks para trazer para as pessoas conhecerem os artistas e as bandas que estão lá no underground fazendo seus trabalhos. E eu sou escritora também, tá, gente? Tem um livro publicado. Ó. Legal. Então, agora deixo a palavra com a Camila. Então, se apresente. Né? Pode falar um pouquinho o que você faz, tem canal. Então, go ahead. Oi, Nath. Oi, meninas. Oi para todo mundo que está assistindo. Eu sou a Camila. Eu sou do canal Palheta Musical. Muito diferente da Jennifer. Eu não sou nem redatora, nem nada do tipo, mas há mais ou menos 1 ano e meio, assim, eu e umas amigas, a gente resolveu criar um canal no YouTube para falar de música, né? Não só de rock, mas de música no geral. Nossa missão é sempre trazer principalmente algo novo, não necessariamente underground, mas que seja realmente, né, original e tal. E só quero agradecer o convite, estou bem feliz e vamos que vamos. Obrigada. Então, seja bem-vinda também, né, Camila? Então, agora, Polônia, apresente-se. Oi, primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Eu sou a Polônia, do canal Flaming Rock, é um canal que foi criado há quase 2 anos, né? Foi na época da pandemia, né? Bem no início da pandemia mesmo. Eu conheci uns meninos na internet também em live, né? A gente se conheceu no chat, criou um grupo lá no WhatsApp e aí surgiu a ideia de criar um canal, que a gente sempre gostou muito de falar sobre música, né? Sobre brinde rock. para os rapazes. Thiago, Emerson, né? Israel também, só que o Israel recentemente ele seguiu carreira solo. E a gente fala mais sobre rock clássico mesmo. Bacana. Então, Deni, sua vez agora. Bom dia, Brasil, boa tarde, Alemanha. Então, eu sou a Deni Hexenschuh no Instagram, com Hexenschuh Collection. Vamos lá, a gente conversa lá no Instagram, vamos curtir. Bora lá. Então, agora, né, Clíbia, apresente-se, então, para as meninas. Seja bem-vinda também. Apresento num canal chamado Consultoria do Rock, que, na verdade, é um portal que já existe há mais de 10 anos. E, com o tempo, eles criaram um canal e me convidaram para apresentar sobre bandas desconhecidas, né? E depois eu vou apresentando também, às vezes eu apresento minhas aquisições, e geralmente eu dou atenção a bandas pouco comentadas. E eu faço a resenha dos álbuns que eu escolho lá para falar de alguma banda pouco comentada. E é isso. Bacana. Então, quero agradecer a vocês também, né? Primeiramente, por ter aceitado o convite, né? Deixar o Heavy Culture aqui mais animado, né? Só mulherada, né? Então, é bacana ter uma oportunidade de conhecer vocês também e as pessoas também, né? Que são do Heavy Culture, que estão assistindo a gente também. Conhecer, depois, de repente, ali pausar o vídeo, ali voltar um pouquinho para conhecer o canal de cada uma, né? Que é bacana, né? O trabalho que cada uma faz também. Esse negócio de focar também um pouco mais no underground, eu acho que isso é muito válido, ainda mais hoje em dia, que nem a Jenny falou também, né? É fácil falar de quem tá, né? Tá na mídia, né? Então, mais legal ainda quando, né, pegar uns undergrounds, umas coisas desconhecidas, porque tem muita coisa boa. O velho também, que é novo, né? Que a gente fala, né? Muita coisa que, né? Década de 80, 70, que
né, a gente nem conhece, tem coisa que eu estou conhecendo ainda também, né? Então, fico agradecida, né, por vocês. Então, vamos seguir com o tema. Então, o tema de hoje, né, seria a gente, cada uma escolheu uma musa, né, uma diva do rock, vamos dizer assim. Então, vamos começar, né, falando um pouquinho, cada uma vai falar um pouquinho, né, algumas, de repente, uma mais polêmica. Vamos ver como é que vai ser. Então, Camila, quem que você escolheu? Eu escolhi a Kate do Lemberg, do Ace. Da Kate em si, é muito difícil falar especificamente sobre a vida pessoal e tal, porque como ela é uma pessoa que não teve tanta mídia quando ela estava em alta, as informações são muito escassas, né? Mas deu para achar algumas informações bem legais, ainda mais porque agora ela tá voltando, né, com a banda e tal. Então tem algumas informações que eu achei muito legais. A idade dela mesmo eu não consegui encontrar, mas pela estimativa assim que eu pude ter lendo algumas entrevistas, ela não tinha nem 23 anos assim quando começou a banda, né? Foi no final ali dos anos 70. E o nome dela de verdade é Catherine, né? Aquelas informações bem difíceis de achar, mas é isso. E inicialmente a banda era Previous Page, né? Não era Acid. E como ainda não tinha o som mais pesado, né? Na época, não é que o Acid é mais speed metal e tal. A banda era mais focada no hard rock, uma coisa mais clássica, até pelas influências mesmo da Kate, né? Que era de Purple, Tina Turner, Led Zeppelin, Motorhead, Black Sabbath, Iron Maiden, Saxon, enfim. Então tinha ali aquele heavy metal bem clássico do começo e algumas coisas, né, mais do hard rock. E ela tinha um apoio legal da mãe, porque quando ela começou com a banda, a mãe dela achou bem legal, assim, cuidava dela, sempre dava um apoio, mas o pai não, mas acho que isso é uma coisa meio normal, né? Dificilmente o pai quer ver a filha cantando metal no meio de um monte de cara, que a banda é só ela, né, de mulher, o restante dos membros são homens. E é legal também dizer que a Kate ela não tinha uma formação de canto, né? Então, o vozeirão dela todo lá era 100%, digamos assim, natural, né? Tanto que ela conta numa entrevista que uma vez ela foi fazer uma aula de canto, mas ela foi toda montada no visu, de couro, jaqueta de couro e tudo mais, e era uma escola muito clássica, né? Conservadora, olhando pra cara dela e falando, não, volta aí ano que vem, você não vai estudar, não. E aí fez só uma aula, mas assim, ela viu que ela tinha ali alguma coisa diferente que não se encaixava, né? Ela já estava conseguindo sentir essa diferença, que não tinha, alguma coisa que não estava batendo, sabe? E aí a banda mesmo, o Acid foi em 1980, né? Vale dizer que a banda é belga, era um país que não tinha tradição de metal, de rock em si, mas no metal muito menos, e muito menos de mulher liderando banda, então a banda foi pioneira pelo frontwoman, né? Só uma mulher ali na frente de tudo. Aí só para dizer, né, quem são todo mundo da banda, tem o Peter T-Bone, que era do baixo, o Donald Damon Devers e o Ricky Dizzy Simmons na guitarra e na bateria o Envil. E aí, bem no comecinho, eles lançaram um compacto, que era Hooked on Metal, que até foi lançado depois no outro disco, essa faixa, que vendeu só 2.000 cópias, só que a qualidade da gravação era muito ruim. Isso acabou impedindo eles de conseguir gravadoras melhores, porque a que eles estavam na época não dava assim muita atenção e tal. E aí uma outra coisa do pioneirismo da banda é que como eles estavam tão insatisfeitos com isso, eles resolveram fazer eles mesmos o próprio selo. Então muita gente acha que a Giant, que é ligada ao Acid, é a Giant enorme, recorde gigante, mas não, era um selo deles que eles criaram lá na Bélgica. Então, mais uma coisa que a Kate fez, né, que é trazer aquela coisa do it yourself, que é fazer eles mesmos. Então, os 3 álbuns que a banda lançou foi do selo próprio deles, não a Giant Records famosa, que todo mundo acha que é de lá, né? Que aí tem o álbum autotitulado e o álbum Maniac, que os dois foram lançados no mesmo ano, e o Engine Beast, que é de 85, que tem um som não tão speed, né? Ele assim, puxa mais pro hard rock. Então lá para 85 já era uma banda que tava já mudando um pouco, né? A Kate trouxe assim um vocal mais melódico, tinha algumas faixas em que
brincava bastante mesmo. Tem gente que acha que só existe vixen de banda de hard rock, né? Mas olha lá, a Kate tá lá em 85 fazendo músicas realmente hard rock com pegada glam metal. Então, só uma coisa que eu acho é que se a banda tivesse continuado, não tivesse acabado poucos meses depois de lançar esse disco, provavelmente teria tido aí alguma coisa bem interessante ali no final da década, com certeza. E uma outra coisa legal também, que já vai começar ali nas polêmicas, que por mais que seja uma banda que teve pouco tempo, teve algumas polêmicas legais, é que a banda fez no máximo 50 shows, né, nesses anos, nesses 5, 6 anos mais ou menos ali, foram no máximo 50 shows porque a banda prezava muito a qualidade dos shows, né? Então, com isso, acabou não fazendo muito. Era mais a qualidade do que a quantidade. Mas eles tocaram com pessoas boas, porque por mais que eles não tiveram uma turnê em que eles eram os principais ali, eles tocaram junto com o Motorhead, com Diamond Head, Black Sabbath, na época do Ian Gillan. E tem até uma história legal, que eles falam que tocaram com o Motorhead, e nessa noite o Lemmy chegou muito tarde para passar o som, e eles acharam que isso ia ser prejudicado, mas aí o Lemmy falou, não, deixa o pessoal lá tirar o som e tal, e aí no final ele ainda bebeu com a banda, o Ian Gillan também, a Kate conta que depois que acabou um show, ele foi lá, deu um tapinha, bom trabalho, foi um bom show. Então eu acho que eles tinham ali tava tendo um caminho legal, sabe, a banda, porque a Kate também fala que na Bélgica as bandas elas eram muito fechadas, ninguém se ajudava. Esse começou a ter muita notoriedade em pouco tempo, e isso gerou um pouco de inveja, sabe? Então acabaram ficando um pouco abandonados. E também isso foi um grande problema. E uma outra história legal é que durante a gravação do segundo disco, né, então lá no começo da banda, eles foram chamados para tocar com a Joan Jett. E aí foram lá no show, só que aí a Joan Jett não gostou de ver que a banda tinha uma mulher no vocal, ficou bem ciumada, deu uma surtada lá, ainda mais depois que ela viu que o pessoal lá, né, da plateia tava vibrando, tava gostando do show, então, pô, Joan Jett, né, não tinha que agir dessa forma, bem feio. Mas aí, fora isso, né, é legal também dizer que a banda teve esse pioneirismo no speed metal. Tem algumas fontes, assim, que falam que até no black metal, no sentido das letras, porque tinham letras muito satânicas, que realmente saudavam mesmo o diabo e tal. Então, por mais que não tinha aquele som característico do black metal, mas tinha isso, que eu acho que dá até para comparar um pouco com o Coven, né, que é aquela banda do final dos anos 70, que inclusive tem um vocal feminino da Jinx. Então acho que por mais que não era também uma banda heavy metal, era mais um rock psicodélico, mas eu acho que tô chutando, tá, gente? Não é só uma impressão minha, que eu acho que teve essa inspiração por conta das letras, porque as letras do Coven eram bem pesadas, muito parecidas com o que o Acid trazia. Acho que só o último álbum que as letras não estavam mais tão satânicas, tinha outras coisas, mas os 2 primeiros álbuns tinha essa pegada bem forte, né? E aí, como eu falei, eles se separaram, né? Já logo no último álbum, a Kate fala que eles acabaram tendo muita incompatibilidade ali com os membros, e aí os 2 guitarristas saíram, e como normalmente era mais eles que participavam mais ativamente das composições, das letras, então, mesmo tendo substituído pouco depois, não foi mais a mesma química e tal. Enfim, aí depois se separou, a Kate, ela continuou na música, ela nunca parou de cantar, mas não tem registro. Uma pergunta, assim, ela escrevia alguma letra? Ou era só os então, guitarristas? Pelo que eu pesquisei, ela ajudava, mas não era a principal cabeça das letras, porque ela evidenciou que quando o T-Bone saiu foi muito ruim, em questão de composição. Então, eu acho que ela deu a entender que ela ajudava, mas que ele era o principal ali, na composição de letra, entendeu? E ela nunca parou de cantar, ela evidenciou isso, que ela já cantou todos os estilos possíveis, mas que nenhum foi tão bom quanto esse. Então acho que é uma banda que ela realmente gosta muito, tanto que retornaram, né, em 2010, numa reunião no Keep It True, tocando a Max Overload, que eu acho que é o maior sucesso da banda. E aí tava tudo certo e tal, ia ter outros shows agora, antes da pandemia, né, acontecer, mas aí teve uma treta, que é até engraçada, que ia ter esse show e tal, só que aí um belo dia
o perfil da banda do Facebook, fez uma postagem em nome do Envil, que é o baterista, falando que a Kate tinha saído da banda, sem mais nem menos, mas que eles iriam continuar, porque o público merece isso e tudo mais, e que iriam arrumar outra vocalista e tal, e continuar seguindo as representações, em que incluía essa do Keep It True, que é aí na Alemanha, né, Dani? Do lado da minha casa. O Keep It True botou lenha na fogueira, porque 1 hora depois que a banda fez essa publicação, a página do evento publicou que não era bem assim a história, que não foi que a Kate saiu da banda sem mais nem menos, óbvio que não, que ela e o Envil estavam tendo desentendimentos ali e tal, e que, na verdade, a banda que iria tocar no festival era o Acid da Kate, e não do baterista. Então, acabou, de fato, dividindo ali, virou Kate's Acid, e o do baterista eu não sei como é que eles estão assinando, mas acabou dividindo duas, tanto que tem... com certeza, ficar do lado dela. Tanto que teve show, como foi maravilhoso, assisti no YouTube lá, que você até mandou o link. E aí é isso. Eles estão agora nessa divisão, sabe só até quando, mas se a Kate está de um lado, eu também estou. Mas é isso. É uma história mais curtinha, porque realmente não tem muitas informações pessoais dela, sabe? O que eu achei mais foi questão de influências e tal. Mas eu achei interessante frisar esse lance do evento recentemente, que foi bem... que fez a banda voltar pra mídia, sabe? Então, né, a próxima agora da lista. Vamos ver, então. Então, Dani, quem que você trouxe, então, de sua musa inspiradora? Trouxe uma musa que eu conheci na força do barraco. Terei que contar uma história de minha vida, porque essa é uma artista que eu nunca pensei na vida que eu ia gostar dela em algum momento, que é a Mirku, que é uma artista de black metal. E, para quem não sabe, eu não trabalho com black metal, porque eu sou uma pessoa limpinha. Então, o que acontece? Houve um barraco num grupo de Facebook e um amigo meu, que é louco por black metal, um beijo pro Jean, me enfiou no barraco para eu pegar minha pipoquinha e ficar lá vendo. O conteúdo do barraco era que a Mirku não vale nada, que ela é uma péssima artista, que ela é poser, que ela não é capaz, enfim, desumanizando a pessoa de todas as formas possíveis. E só mesmo não falava nada, né? Só falava que era poser. E aí, aquele barraco foi tão... não sei, foi tão desumano aquilo ali, que não estava falando de som. Eu falei assim, eu vou lá ver no YouTube quem é essa mulher que o pessoal está odiando tanto. Porque tem que ter um motivo para ter tanto ódio assim. E quem estava esculachando a Mirku era uma mulher, não era um homem. Inclusive o Jean, que é homem, estava defendendo a Mirku. Aí eu falei, alguma coisa tem aí. E, de fato, a Mirku, ela foi muito rechaçada na internet por ser uma artista de black metal. O projeto Mirku é aqueles projetos típicos de black metal, que é o One Man Band, mas no caso dela é o One Woman Band, né? E o que acontece? A Mirku, na verdade, ela se chama Amalie Brum e ela é filha de um produtor, compositor dinamarquês. Então, desde criança, ela aprendeu vários instrumentos, né? Violino, violão, harpas diferentes, tipos de harpa, lira, vários instrumentos de corda, piano, bateria, tudo. E também começou com aulas de balé muito jovem. E aí, desde criança, ela sabia que ela queria trabalhar com arte e com música e tudo mais. Então, quando ela era mais jovem, ela trabalhou muito como modelo. Então, tem propaganda de perfume que ela está lá como modelo. Tem muitos clipes que ela aparece. Enfim. E nisso, ela, em 2008, ela
ela nasceu em 85, tá? Para a gente contextualizar mais ou menos. Em 2008, ela compôs uma música que foi tema de um reality show nos Estados Unidos. O reality show chama Paradise Hotel. Aí, fez muito sucesso. Ela montou uma banda pop chamada X-Cops, lançou um disco solo de pop, que tem uma faixa que tem até clipe, que inclusive foi citado nesse barraco. O barraco todo era... Mas ela lançou um clipe de pop, era um clipe tipo Paris Hilton, assim. E aí, ela ficou conhecida nos Estados Unidos, né, como revelação pop, alguma coisa assim, ganhou uns prêmiozinhos aqui e ali, fez participação no canal chamado The Lovely Island, que são os caras que fazem paródia e comédia no YouTube, que tem um clipe famoso do Jack Sparrow, que é o Michael Bolton, que canta. Vocês já devem ter visto. Ninguém conhece, gente? Ninguém conhece esse canal. É muito engraçado. O Michael Bolton, sim, mas talvez esse clipe em específico não. Enfim, mas para quem é da zoeira da internet e joga uma calcinha pro Michael Bolton, já viu esse videoclipe, que é muito engraçado, que ele faz o Forrest Gump. Michael Bolton, né? Quem não joga, né? Deus, o rei das festas de 15 anos. Aliás, Deus do céu, Michael Bolton na Terra. Né? Pro Jack Sparrow também, né? E aí, nesse clipe, ela aparece. Ela não canta nem nada, mas ela aparece porque ela trabalhava de modelo. Então, tem muitas coisas, assim, do mundo pop, né? Vamos dizer assim, em que você acha a Mirku. Aí, essa banda dela, o X-Cops, eles romperam em 2014. E aí, em 2014, a Mirku já tinha ali seus 29, 30 anos, já estava com um dinheirinho, né, querida? Aí ela falou, bom, agora eu vou trintar, vou fazer o que eu gosto. E aí ela largou tudo, largou o mundo pop, largou as coisas que ela poderia ter, porque a aparência dela é de top moda mesmo, tipo uma Ana Hickman, né? Então, ela largou tudo e montou o projeto chamado Mirku. Só que o que acontece? A Relapse Records que lançou esse álbum. E, na minha humilde opinião, a Relapse Records não teve muita visão na hora que foi vender o produto, porque eles já colocaram lá revelação do black metal dinamarquês, não sei o quê. E aí a gente já sabe que o pessoal do black metal é mais mimizento. É o pessoal que é o underground do underground. Povo insuportável. Pois é. Então, assim, se fosse um cara, ele também ia receber um hate infernal. Porque até os caras do Dimmu Borgir, porque fizeram sucesso nos Estados Unidos, tomam hate até hoje. Só que o que acontece? A própria Mirku, ela não se autodenomina black metal. Ela diz que tem um estilo dela, mas tudo bem chamar de black metal, não tem problema. E ela montou essa One Woman Band, porque ela, tirando a bateria, eu não sei ao certo, porque a discografia dela são 3 álbuns e um EP. Eu sei que no último álbum ela toca todos os instrumentos, só a bateria que ela não toca. Mas eu não tenho certeza se nos outros ela toca alguma coisa de bateria. Eu sei que ela toca um pouco, mas não o suficiente para gravar um disco. Então, ela tocou tudo e tomou muito hate, porque no primeiro álbum tem uma música chamada On the Born, que eu não vou saber pronunciar os nomes das músicas, tá, gente? Porque ela canta em norueguês, em dinamarquês, em sueco e um pouquinho de inglês, porque o tema principal da obra da Mirku é a cultura escandinava. Lembrando que Finlândia, Ilhas Faroé, Islândia, esses agregados, falam que são da Escandinávia porque tem dinheiro, aí paga pelo título, mas não são países escandinavos na verdade, vamos dizer assim. E ela canta nesses idiomas e alguns dialetos também,
E o foco das letras, né, são a cultura escandinava, num todo. E mitologia, né? E aí, o que acontece? Essa música On The Born, o pessoal rechaçou ela de todas as formas na internet, falando que essa música seria plágio do Ulver, que é uma banda clássica do black metal, né? Que tem um disco chamado Bergtat, e aí a primeira música desse disco seria igualzinho a On The Born. Só que o que o pessoal prego do metal não sabia é que o homem que produziu esse disco, essa música, foi o Christopher Rick, que é o homem que cantou no Uber, o homem que cantou no disco. Aí eu te pergunto, se realmente fosse um plágio tão absurdo, vocês não acham que o cara que é produtor ia produzir a mulher fazendo plágio dele? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Mas, assim, Ainda mais se assim, se ela fosse a Madonna, que tem muito dinheiro, até falava, rolou um dinheiro aí, mas não é. E aí, enfim, ela trabalha, os caras do black metal, não vou falar todos, porque tem muitos que são mimizentos, mas alguns realmente abraçaram ela, falou, não, é isso aí, vai lá e faz. Só que o hate foi tão grande, mas tão grande, né, assim, em 2016, assim, 2015, 2016, depois desse primeiro álbum, que foi lançado em 2015, que ela teve que apagar a conta dela do Facebook. Tamanha a demanda de mensagens de ódio, ameaça de estupro, ameaça de morte, ameaça de tortura. E as mensagens, gente, eu vou falar para vocês, eu tô acostumada a ler essas mensagens de ódio porque eu gosto de power metal espadinha. E essas bandas tipo Dragon Force, Freedom Call recebem muito hate. E às vezes a gente lê umas coisas assim realmente absurdas. Mas a quantidade e o conteúdo das mensagens que ela recebeu foi tão pesado que eu cheguei até a falar com a Camila que eu estava até passando mal no dia. Que eu estava assim, nossa, eu vi tanta bosta que eu fiquei com dor de cabeça. E aí Quando a mulher sempre tem um teor diferente, né? Uma coisa é dar hate numa banda cheia de homem, tipo power metal, outra coisa é em mulher. Já com parte esse tipo pro lado, de... sempre pro lado mais sexual, vamos dizer assim. Exato, pois é. E houve muito... Tem um vídeo que é horrível no YouTube. Eu também nunca tinha visto vídeo de hate, sabe? Porque eu tenho mais o que fazer, né? Porque para mim uma pessoa que faz isso não tem o que fazer. E aí o pessoal falando que ela possivelmente tinha anorexia, porque ela estava muito magra no vídeo. E falando umas coisas assim, nada a ver. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que esse povo faz um troço desse, sabe? E aí ela teve que retirar a conta do Facebook. E o hate foi tanto que a mídia, né, especializada, vamos dizer assim, a Relapse, todo mundo teve que se posicionar de alguma forma porque estava demais. E aí, esse é o link com o barraco lá do início que eu falei, que eu conheci ela no barraco. E eu fiquei assim, lendo essas coisas, eu fiquei assim, gente, de fato, quando falam nessa mulher, sempre dá barraco, porque o povo não aceita ela. Sendo que não tem que aceitar, não gosta, não escuta. Porque o black metal ele é underground por si só. Se você é black metal, você tem que tocar black metal, não pode querer tocar, de repente, um hard, não pode tocar, de repente, um jazz, que seja. Tem uma galera que nem outros tipos de metal escuta, só escuta black metal. Se fechar. É esses rolês assim. Mas tudo bem, deixa os caras lá. Os caras estão felizes, deixa lá. Tem muito preconceito dentro, né, do rock, mas também, assim, se a gente ouve qualquer outra coisa, né, tipo, MPB, qualquer outra música, tipo, sim, ué, mas que é isso? Já apedrejado. Essa música On The Born encheu tanto saco, tirou tanto sono dos homens do black metal, que a Mirkur gravou essa música em Simlish, que é a língua do The Sims, porque essa música foi parar na rádio metal do The Sims 4. Sensacional! Para xoxar a galera, porque tudo bem, é pop, não pode popularizar o metal, o black metal, mas vocês já imaginaram um montante de dinheiro que essa mulher não recebeu para botar a música dela do The Sims? Enfim,
Aí, depois disso, ela lançou outros álbuns. Tem um vídeo maravilhoso, acho que é de 2017, em que ela agradece os haters, porque se não tivesse aquele hate todo, ela não ia ter essa exposição na mídia, ela não ia conquistar tantos fãs maravilhosos. Me incluo, porque eu passei a admirar muito ela, porque além de compor todas as músicas, tocar todos os instrumentos, talvez bateria não, mas quase todos os instrumentos, ela é responsável por toda a parte visual dos videoclipes, né, que ela produz, que são videoclipes lindíssimos, com fotografias maravilhosas. Ela faz todo o figurino de todo mundo que toca com ela, que são figurinos, roupas tradicionais e tudo mais. Então, ela é uma artista completamente autônoma, ela faz tudo do jeito que ela quer, com quem ela quer, e ela não precisa de ninguém para ajudar. É lógico que ela tem ajuda lá do pessoal que trabalha com ela, mas ela é a cabeça do negócio, ela não é uma mulher que recebe ordem de ninguém. E as entrevistas dela são excepcionais. Gente, que mulher inteligente. Tem uma entrevista com ela para a Moeba, né, aquela loja, que ela mostra vários discos de pessoas, né, que influenciaram ela. Então, tem ABBA, tem Tchaikovsky, tem King Diamond, quer dizer, Merciful Fate, tem tudo. Tem Portal, que é uma banda de black metal, que tem um cara com um relógio cuco na cabeça, muito doido. Então, assim, ela é uma pessoa completamente aberta a sonoridades, é uma pessoa extremamente culta, ela fala vários idiomas, enfim, eu fiquei completamente apaixonada por essa mulher. Mesmo que o som de black metal dela, quando ela chega na parte black metal, não seja uma coisa assim que me apetece tanto, mas ela tem muito de música folclórica no som dela. Então, tem álbuns que é uma faixa bem folclórica, bem folk, bonita pra caramba, aí a próxima é bem black metal, aí a outra é suave, e assim vai. O último disco dela, que é o Folgesang, que é este disco aqui, que eu faço questão de mostrar, porque eu comprei na força do ódio do barraco, esse daqui. Para mim, foi um dos melhores álbuns de 2020. É um disco todo de folk, não tem nada de black metal. Né? A capa, daqui a pouco eu mostro de novo, porque eu tenho uma história dessa capa. E ela, como eu disse, produção, tudo, ela que pensa. Não tem nada de black metal, só música folk. Ela toca todos os instrumentos, como eu disse. E tem uma série que estreou, acho que em dezembro do ano passado, chamada A Roda do Tempo. Não sei se vocês conhecem. É uma série bem nova. Da Amazon Prime, não é? Da Amazon Prime. Quem é que está cantando na trilha sonora dessa série? Senhora Dona Mirku, para xoxar mais os homens ainda, porque a mulher é foda. E na série, né, na parte que ela canta, ela está usando uma técnica vocal chamada crooning. O crooning é tipo o yodel. Vocês conhecem o yodel? O yodeling? Yodeling, em inglês. Alguém conhece? Tá falando do Star Wars? Star Wars? Tô falando de não Yoda, sei, tô imaginando mas outra não coisa. faz aquele pessoal alpino que faz umas vocalizações para chamar os animais, para se comunicar de um alto para o outro. Tá. Ah, tá. Eu sei, só que eu não lembro o nome. Eu sei o que é. Então, o nome em alemão é o Yoda, que é muito comum lá, pessoal austríaco, pessoal suíço, mas para o pessoal escandinavo isso daí se chama crooning. E o crooning é a técnica de você vocalizar e aí as mulheres antigamente, né, na era medieval, sei lá, elas eram responsáveis pelo pastoreio, então para chamar os animais, para tirar assim os predadores que estavam ali por perto, elas usavam essa técnica. Então ela usa muito isso na música dela. Inclusive, essa cena aqui do disco é bem a menininha tricotando nos Alpes, bem bonita,
porque o Kune também é muito associado à mulher, né? Diferente do Yodel, que aqui todo mundo faz isso, mas lá para cima é só mulher. Então, a Mirku, ela é uma figura feminina muito forte, muito importante. Muitos críticos de black metal falam que ela tem uma perspectiva totalmente feminina do black metal, e é isso que mata os homens. E é isso, ela é maravilhosa. Convido todos a ouvir, mesmo que não goste de black metal, porque ela vale muito a pena. Próxima da lista, então, Jenny. Da Aline Rapp, que é vocalista e líder, né, criadora, né, fundadora da banda Líria. Não sei se vocês, né, conhecem o trabalho da Aline Rapp, né? Muita gente, né, conhece o trabalho dela mais voltado para as versões, né, os covers que ela faz, que ela coloca no canal dela, de clássicos da música, né? Não só do heavy metal, do rock, mas até de pop também, as releituras que ela faz. E muita gente não sabe que ela tem um trabalho autoral muito legal, né? A banda dela, a Líria, ela está fazendo 10 anos, agora em 2022, foi fundada em 2012. E, assim como a gente comentou agora aí, né? Quer dizer, a pessoa ela não começou agora, né? A Aline Rapp, ela estuda música desde criança, né? Os pais sempre ouviram rock, então ela cresceu ouvindo rock, né? E desde os 13 anos que ela começou a estudar música, né? Então ela estudou canto popular, canto lírico. Na adolescência dela, ela já tinha passado por diversas bandas, né? E foi ganhando experiência, mas só profissionalmente falando, a música tomou esse rumo na vida dela quando ela fundou a própria banda dela, né? A banda Líria. Então, na banda Líria, ela escreve, então ela compõe, ela canta, como eu falei, né? Ela está liderando ali a banda, né? Com o trabalho que ela comentou comigo, né? As influências dela como cantora, né? Então ela citou, por exemplo, Evanescence, foi a primeira grande influência dela, né? Nightwish, Lacuna Coil, Within Temptation, After Forever, todas bandas com vocalistas femininas, né? Com frontwoman, né? Além de outras bandas também que não traziam mulheres à frente da banda, né? Mas essas que ela citou, por exemplo, foram bandas que ajudaram ela na formação dela como cantora, né? E a banda Líria é uma banda de metal sinfônico, mistura ali um pouco de música celta, folk, né? Junto com aquelas harmonizações todas. Aqui, essa banda ela tem um diferencial. É a temática lírica escolhida pela banda. Então, assim, eles falam sobre as questões mais problemáticas da nossa sociedade hoje, né? Então, superação de obstáculos, né? A luta diária, né? Para você vencer, né? Na vida, vencer os seus problemas, né? Quer dizer, como você enfrenta os seus problemas. As letras das músicas elas trazem aconselhamento, por exemplo, elas falam, por exemplo, sobre autismo, depressão, ansiedade. Então, tudo isso é o conjunto que é usado pela banda Líria na hora de compor, né, as letras das músicas da banda, né? E na época que eles estavam fazendo, né, a campanha de financiamento coletivo do primeiro disco, né, o Catarsis, que foi lançado em 2014, para aquelas pessoas que participariam daquela campanha, um dos benefícios, né, que era colocado lá era que a pessoa, por exemplo, ela poderia sugerir um tema que seria usado numa música de um futuro disco da banda, né? E uma pessoa lá que participou da campanha sugeriu falar sobre o autismo. A banda Líria, ela participa de diversos festivais, inclusive festivais beneficentes, não só no Brasil como fora. E esse trabalho tem um single lançado, que é a carreira solo autoral. Ela já lançou um clipe, né? Lançou um single. Esse single foi lançado agora, bem no comecinho do ano, né? Acho que não tem nem um mês ainda que a música foi lançada.
que é a música Flower of Light. Então, a Line Happy, ela está preparando agora para o final do ano o primeiro álbum solo. Então, ela tem os 2 álbuns com a banda Líria e agora está preparando o primeiro álbum solo dela, que provavelmente vai ser lançado ainda esse ano, bem no finalzinho do ano. Então, agora nós temos, né, a nossa outra convidada, Líbia Brígido. Então, fale para nós quem que você trouxe aí de fã, de diva, sua inspiração dentro do rock. Primeiramente, eu gostaria de elogiar as pesquisas das outras que falaram anteriormente, né? Eu vou pegar para conhecer muitas coisas. Gostei muito de cada história. E, no meu caso, eu trouxe 2 divas, né, do passado. E como não tem não consegui tanta informação, e elas se relacionam, né? Então, eu resolvi falar delas 2. E vai ser bem breve, eu acredito, né? As bandas são Detente e Sacrilege. Elas surgiram no mesmo ano, em 1984. E só que em continentes diferentes. A Detente é da Califórnia e o Sacrilege é da Inglaterra. Detente tem a Dow Crosby e o Sacrilege é a Linda Tan Simpson. E elas têm estilos parecidos. E pelas pesquisas que eu fiz, né, em entrevistas, uma era influência da outra. Inclusive, a Dow Crosby falou que a Linda era uma grande influência para ela. E outra coisa, assim, eu não consigo separar essas 2 bandas porque eu conheci elas no mesmo dia, né? Eu comprei do pacote, veio os dois CDs, né? Esse daqui, o Recognize No Authority, né? E esse daqui do Sacrilege, que na verdade vem os 2 primeiros álbuns. E quando eu escutei, assim, eu fiquei muito impressionada, né? Eu fiquei assim, nossa, eu nunca escutei algo parecido. Foram as primeiras mulheres que eu vi cantando mais um thrash, que na verdade para mim é mais crossover, né? Elas vieram naquele tempo em que as bandas estavam misturando punk com thrash metal, né? Eles já tinham influência de Slayer, de outras bandas de thrash lá já bem conhecidas, né? E ambas para mim são consideradas assim, são no mesmo patamar, né? Então, quando veio o convite, eu lembrei das 2 bandas. Enfim, vamos lá. O Detente, né, esse álbum aqui, a Linda a Crosby, né, a Dow Crosby, ela era a compositora principal de todas as letras. E falavam de questões bem cotidianas, né? Isso que se encontra hoje, né? Tipo assim, sobreviver a tudo isso. Não tinha nas letras, você não vê uma perspectiva de melhora, nada positivo, sabe? E é isso que a gente sente, a gente se identifica porque a gente sente isso, assim, porque a gente é ser humano, então a gente tem esse pensamento, pô, sobreviver e seguir em frente, né? E isso que ela traz nesse álbum, e no vocal dela, ela entrega esse sentimento, né? Ela é muito honesta nos vocais dela. Você sente o que ela quer, o que ela está dizendo é real e o que ela sente. E depois, esse álbum foi o único que, com esse nome Detente, né? Porque na época do lançamento, o baterista ele sofreu um acidente de queimadura, ficou meses internado. Isso foi um dos motivos para a banda ter fim, né? Então, a Dow Crosby formou uma banda chamada Fear of God. Daí, essa banda, você já sente também composições dela, você já sente uma coisa mais técnica, mas também ela abordando um lado mais obscuro da alma humana, né? Ela
coloca toda a realidade dela mesma, os sentimentos, problemas que ela tinha problemas com vícios. Enfim, você sentia isso também nas letras, e sempre aquela voz muito mostrava muita raiva, sabe, no vocal dela, e ao mesmo tempo muita técnica, que isso te conquista nos primeiros 5 segundos do CD, né, do álbum. Então, como eu falei, né, ela entregava com muita honestidade os problemas dela nas letras. Ela morreu em 1996 em decorrência do abuso de drogas e álcool, né? E como eu falei lá no início, ela deu uma entrevista e disse que a Linda Tan Simpson foi uma das maiores influências dela, que do Sacrilege. Isso já uma americana com influências inglesas, né, de vocal. Então, havia muitas bandas chamadas Sacrilege, mas nenhuma com a vocalista chamada Linda Tan Simpson. E daqui você também, quando eu escuto esse álbum, naqueles dias assim pesados, quando você escuta, ele extravasa por você. É esse sentimento que a gente tem ao escutar esse álbum. E o que eu acho legal também é que a Linda Tan Simpson, ela era compositora principal de todas as letras, de praticamente todas, a não ser as instrumentais lá, né? Mas as letras falam de pobreza, desigualdade social, aquela ameaça à guerra nuclear, né? E todas essas questões sociais que ela coloca na letra, ela inclui o cenário aquele cenário das histórias do autor lá do Senhor dos Anéis, o Tolkien. Tolkien, né? Então tem toda essa J.J.R. Tolkien, né? Ambientadas nas histórias do Tolkien, isso que eu achei legal, e isso é inédito, isso na época foi inédito no cenário, né, do crossover, do thrash. E isso o que eu quis destacar assim rapidamente, né, dessas duas vocalistas, a Dawn Crosby e a Linda Tan Simpson, é que isso, pelas composições e pelas histórias dela, vai além simplesmente do fato de elas serem bandas com vocalistas mulheres, porque elas fizeram a diferença. E tanto que esses primeiros álbuns, principalmente o primeiro do Sacrilege, já na estreia, bandas como Napalm Death se sentiram inspirados nesse primeiro álbum que eles gravaram no Sacrilege, né? E isso que eu quis destacar, que independente de tudo, elas foram divisores de água. E mesmo com poucos trabalhos, ainda pode ser lembrado, e eu acho que vale a pena destacar a importância delas no cenário musical do metal. E é isso. Bacana. Bom, né? Agora chegou minha vez também, né? Então, acho que o óbvio, o nome que eu vou trazer é um pouco conhecida, né? Mas acho que às vezes o óbvio tem que ser dito também. E polêmica também. Mas é minha crush, Lita Ford. Lita Ford é uma inspiração que eu tenho, assim, não só musicalmente. Lita Ford, o que a gente conhece de Lita Ford, né? Começou no Runaways, né? Um projeto que tinha uma banda, né? Dá para se dizer que foi praticamente né? Até pelo próprio filme, acho que mostra isso também. A própria história do The Runaways foi uma banda um pouco meio que pré-fabricada, vamos dizer assim, né? Foi algo muito, talvez, né? Orgânico, vamos dizer assim.
até por questão mercadológica da época, era anos 70, né? Então, bandas de mulheres também naquela época, nos anos 80 já era difícil, imagina nos anos 70, né? Então, e a impressão que eu tenho, assim, de quando se fala de Lita Ford dentro do The Runaways, eu tenho a impressão, até pelo próprio filme, que ela ficou um pouco apagada dentro da banda. Sempre achei Lita Ford melhor que Joan Jett, vamos dizer assim. Joan Jett é muito performática. Então, começou no The Runaways, banda acabou, até por uma questão de ideias diferentes, porque a Joan queria já levar a banda para um lado mais punk, influências de Ramones, e Joan Jett queria levar mais para o lado hard. Então, ela saiu e fez a carreira solo dela. Os dois primeiros álbuns, ela, se não me engano, o primeiro ou o segundo, os dois primeiros, ou só o primeiro, não vendeu lá aquelas coisas. Mas depois teve bons lançamentos dela, né? O próprio álbum intitulado Lita, que é o que eu gosto bastante, que mostra bem a personalidade dela. E tem o Dangerous Curves, né? Que é um álbum de 91, que é o que eu mais gosto dela. Inclusive, nesse álbum, né? Ford, eu não considero só hard rock, né? Mas tem muita coisa de influência de metal ali, até mesmo por questões de influências dela. Eu acho bacana isso também, ressaltar que as influências dela é Blackmore. Ela tinha essa influência de Rich Blackmore na guitarra, né? Então, e toda a questão, né? E tem a questão polêmica dela também, que os casamentos delas frustrados, né? A questão de relacionamento. E nos anos 80 ela foi, vamos dizer assim, uma das percursoras, assim, não posso dizer percursoras, mas na mídia foi uma das que mais se destacaram. E eu acho que o destaque dela não só ok, tem a questão da sexualização da mulher nos anos 80, mas tinha mais coisa ali por trás dela. Ela tinha um recado, uma mensagem muito forte para passar. Então, isso é até visível nos videoclipes dela. Questão da sexualização dela, de repente, mas acredito que até as próprias bandas do hard rock dos anos 80 masculinas tinham essa sexualização também. Bon Jovi tinha toda aquela postura de palco de sem camisa. Então, dizer que o hard rock... exatamente, a grande maioria Poison. O hard rock sem a sexualização não é hard rock, né? Exatamente, mas dizer que a mulher dentro do hard rock dos anos 80 era voltado só para sexualização, eu já discordo um pouco. Eu acho que Lita Ford veio para mostrar isso, porque ela tem uma presença de palco, ela tem postura de palco, ela sabe tocar muito bem. Então, inclusive, né, aquela música Kiss Me Deadly, que é uma das que eu mais gosto com ela. Então, e toda a história que ela teve também, ela teve um relacionamento muito complicado, né, conturbado ali com o Tom Iommi também. Eu vou ser bem séria que eu fiquei chocada com essa história, porque Tom Iommi sempre me passou aquela imagem dele de muito sério, uma pessoa super séria. E fazer o que ela fez com ela, inclusive num voo, né? Tem uma história dela que ela estava no mesmo voo com ele e ele simplesmente pegou e virou e deu um soco no olho dela. Imagina, um voo de 10 horas que ela teve que viajar com ela e parece que ela viajou até na cabine da aeromoça, porque não queria. Como é que ela ia ficar 10 horas no voo com um cara que socou ela no meio do voo, né? E tem aquele casamento bem conturbado, que inclusive deu um pouco dela, que ela ficou um pouco afastada para os filhos, para cuidar mais dos filhos, que é com o famosíssimo Jim Gillette, né, da banda Nitro. Né? Então, ali divide um pouco opiniões, né, a questão de... É até estranho, até um pouco para mim sou estranho, porque... Lita Ford sempre me passou aquela postura pesada, aquela sexualização toda dela. Ela sempre me passou uma imagem de uma mulher muito forte. Mulher que peita, que enfrenta situações, que tiver que fazer, ela faz. Então, ela sempre me mostrou muito essa imagem de mulher forte. Isso que eu admiro nela, assim, bastante. Não só a questão musical, mas essa questão de postura de anos 80, macharada, que se foda, vou tocar e vou mostrar que eu sei tocar, entendeu? Então isso, para mim, representa muito, principalmente dentro da cena dos 80, que eu acho que ali o sexismo ficou muito estourado, vamos dizer assim. A questão da sexualização da mulher na música, eu acredito que já tinha até desde os anos 70 já. A gente pega The Runaways, a própria história da The Runaways, já tinha toda essa questão... Mas porque beleza e sexo vende Exatamente. Muito. Então, a própria Suzy 4 também, que estava ali sozinha, liderando também, tem entrevista que ela fala que ela se sentia mal por estar sendo sexualizada, por
estarem passando a mão nela, mas ela não podia fazer nada porque ela estava ali e aceitava, ou não aceitava e não tinha mais nada para ela. Exatamente. Então, até essa questão da sexualização, eu acho que é cíclico, é histórico. Não estou querendo justificar vamos dizer assim, o machismo dentro dos anos 80, mas é uma coisa que é um comportamento vindo da década de anos 70, que era uma coisa muito paz e amor. Então, os próprios, eu acredito, essa parte comportamental. Se a gente pegar a história da maioria dos frontmans, das bandas, dessas bandas dos anos 80, que tinha toda essa sexo, drogas e rock and roll, os pais deles eram pais que serviram em guerra. Pais, as avós, eles foram criados por avós. Então, tinha uma rigidez numa educação muito forte. Então, isso acaba o quê? Gerando... Isso não é nem exclusividade do rock dos anos 70, não. Por exemplo, eu que curto muito disco music, a própria disco music também trata da sexualização da mulher de uma forma muito ampla, né? Sim. Também faz isso, né? Só você pegar... Não aparenta, mas sim, com certeza. Como os embalos de sábado à noite, nos tempos da Brilhantina, você percebe isso muito bem, né? O próprio ABBA. A própria Donna Summer, da forma como ela era para ser inicialmente totalmente sexualizada, e ela tentou ir contra, então Sim. Geral isso. Acredito porque justamente eu acredito muito nessa coisa visual. Anos 70, a gente olha aquele visual, não tem tanta insinuação visualmente. Eu tenho essa impressão, pelo menos nas bandas, na questão visual. Não tinha tanto, porque a moda era um outro conceito na época. Então, anos 80, barriguinha de fora, bunda de fora, e começou a soltar, né? Então, ali era muito mais visível a questão da sexualização, mas não que os anos 70 já não tinha. Já tinha, mas não era tão perceptível. Essa é a minha visão. Então, questão da sexualização não era só dentro com a mulher, o próprio Bon Jovi. Bon Jovi era mais sexualizado que aquilo é impossível. Então, é até um comparativo com a própria, que eu vou até citar uma, que estava também na minha lista, mas enfim, por questão de tempo, enfim, só foquei na Rita Ford, mas a própria Saint Saraya, a própria banda Saraya, ela tinha a Polygram, quando lançou a banda Saraya, eles tinham a intenção de fazer com que primeiro, olha só como né, o mercado musical ele chega a ser nojento de uma certa forma, assim, né? Porque a intenção dela era fazer com que a banda soasse musicalmente muito bem primeiro, mas eles já tinham a ideia no contexto que depois de sexualizar ela. Entendeu? Então, para ver como assim o mercado musical da época era maldoso, vamos dizer, de uma certa forma. Mas, assim, vou dizer que eles estavam errados? Era uma tendência da época, que deu certo, liberdade. Né? Então, a questão da sexualização dela, nesse ponto, Lita Ford me inspira por isso. Ela foi sexualizada? Foi. Ela usava a bunda de fora, não estava nem aí. Mas ela tinha uma história muito forte. Ela vem de uma história de casamento, né, muito complicado com o Jim Gillette. Enfim, ali divide opiniões. Eu não estou só defendendo ela nessa questão desse casamento que ela teve com ela. Eu acho que ali os dois ali dividem a culpa, vamos dizer, de uma certa forma, até porque quando eu soube dessa história dela, trocando em miúdos, né, resumindo essa história, né, que o Jim fala que ela era muito agressiva com os filhos, botava os filhos contra ela, e ela já fala o contrário também, que ele botava os filhos contra ela. Só que o que me chocou é o tribunal, o que eu fiquei meio dividida, que o tribunal deu a guarda total para ele dos filhos. Então, putz, a gente está acostumado, né, num mundo em que o que geralmente, né, o que acontece, né, juridicamente? Geralmente, o que acontece? O homem que perde a guarda da mulher. A gente está acostumado a ver isso. Né? Então, quando é o contrário, será que a justiça errou tanto assim em achar que, de repente, a Lita estava errada? Então, eu fico meio dividida na história. Eu acho que eles dois dividem culpa. No caso dela, ainda foi mais grave, porque, além dela perder a guarda dos filhos, ela foi proibida de chegar perto. Sim! Né? Quer dizer, foi até além, né? Quer dizer, ela chegou a ser proibida, não me lembro agora por quanto tempo, mas ela chegou a ser proibida de chegar próximo dos filhos, né? Uhum. Sim, mas a questão também, ele também, vamos ser bem sério, também não é fluxichê. Eu acho que ali os dois, vou ser bem, briga de marido e mulher. Também?
complicado, eu até tinha comentado aquele outro dia que a gente falou sobre isso no privado, é que como faz muito tempo isso, é um pouco difícil a gente analisar de uma forma Exatamente. certa. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu comentei aquela vez. Eu cresci vendo, ouvindo a Britney Spears. E na minha cabeça, o que eu via é que ela era errada, que ela perdeu o lugar dos filhos porque ela mereceu, porque ela era louca. Exatamente. Só que quando começou o movimento para libertar a Britney da tutela, que a gente começou a entender que tudo que ela passou foi armado pra ela passar de louca, eu repenso, nossa, será que ele tá falando de realmente era louca? Será que ela Exatamente. realmente mereceu? É, Não tem como saber. Então não eu tem como prefiro saber. até. Não nem fico neutro, eu prefiro pensar que ele tá falando de foi, de certa forma, uma vítima. Não que ela era santa, mas que a forma como ela agiu foi induzida pela tudo que ela passou em volta, entendeu? E Exatamente. É um aí, no relacionamento. fim, perdeu o guarda dos filhos, porque ela explodiu, enfim, por N motivos. É muito É, complicado ver dessa forma. a vida dela dentro da cena do rock and roll dos anos 80 era tudo muito louco, né? Era sexo, drogas e rock and roll. Inclusive, ela lançou um livro, né? Living Like a Runaway. Inclusive, também é um álbum dela, de 2013, que esse álbum até é um álbum mais introspectivo dela. E ela manda bem, tocar como ela tocava, inclusive, né, o próprio gravou com Ozzy, né, ela conquistou o álbum de platina dividindo, né, sucesso com o próprio Ramones, com o Van Halen, com o Motley Crue, Bon Jovi, Def Leppard na época, poxa, ela tava pau e pau ali na época. Então, assim como Vixen também, mas Lita Ford tem aquela bagagem que a gente vê, né? Ela tem uma bagagem histórica muito, muito forte para mim. Então, eu conheci Lita com o The Runaways e, engraçado, o The Runaways, quando eu ouvi, o que mais me chamou atenção não era Joan Jett. Não que eu não gosto da Joan Jett, gosto, mas sempre quem me chamou atenção foi a Lita. Então, para fechar, né? O quadro, né? Falamos já de... Foi bacana, né? Bacana que cada uma falou falou de speed metal, uma falou de thrash, eu falei do hard rock, né? Tá bem diversificado, né, os estilos, né? Black metal, speed, thrash, classic. Acho que já dei spoiler já. Então, Polônia, sua vez. Falar agora da rainha, da Janis, Janis Joplin. Eu sou apaixonada pela Janis Joplin, eu gosto bastante. E a gente pode pensar também, mas é manjada, batido falar da Janis. Cara, não. Sabe por quê? Não é? Porque ela realmente, é um nome muito conhecido, rainha do rock and roll e tal. Mas as pessoas realmente hoje em dia estão ouvindo Janis Joplin, as pessoas conhecem a obra dela, né? Eu acho que não. Então, assim, é importante falar até para manter isso vivo, né? Para não se perder com o tempo. O Às óbvio tem que ser vezes, dito, né? Às vezes também. é, isso, exatamente. Porque tem muitos artistas, muitas bandas consideradas clássicas, mas vai passando o tempo, as pessoas vão ouvindo outras coisas e ficam assim como, é clássico, é famoso, mas as pessoas não se dão o trabalho de fato, conhecer, né, a obra daquele artista. Então, acho importante falar assim, para quem só conhece de nome. Então, para conhecer os álbuns, vale a pena, né? E ela ficou aí muito conhecida por fazer parte do Clube dos 27. As pessoas lembram dela por isso também, né? Ela faleceu aos 27 anos. Teve uma vida muito curta, polêmica, mas ao mesmo tempo acho que ela viveu tudo muito intensamente, né? Tudo que ela fez, o trabalho dela, tudo é muito intenso. Ela também ficou muito conhecida pelo rock psicodélico, ela virou um símbolo, né, dos anos 60, e ela começou, né, ela se tornou famosa com a Big Brother and the Holding Company, né, ela foi chamada para participar desse grupo, e com eles, ela lançou 3 álbuns, né, sendo um ao vivo, tem um que hoje em dia até que é famoso, mas na época não fez tanto sucesso, que é o Cheap Thrills, que foi lançado em 1968. Ele tem uma sonoridade mais crua, ele foi gravado para que soasse como um álbum ao vivo, né? E tem músicas famosas, tem Summertime, Piece of My Heart, então Ball and Chain, são músicas que acho que são bem lembradas, né? E na época
ela foi se tornando maior que a banda, né? Aconteceu isso, né? Tem um festival de Monte Rei, né? A banda se apresentou e ela virou o nome de tudo, era que banda da Janis, não era mais, né, Big Brother, era Janis Joplin. E aí ela acabou saindo, né, e formando uma outra banda, que foi a Cosmic Blues Band. E aí ela lançou o seu primeiro álbum solo, que foi em 69. Eu assisti um documentário, tem até no YouTube, já faz um tempinho que eu assisti. Ele é narrado pela Pitty, se chama As Últimas Horas de Janis Joplin. E lá os amigos comentam que ela não era muito boa para liderar uma banda, que ela acabava trocando os músicos, então começava uma coisa, não terminava direito. Então, essa banda, eles só lançaram esse álbum, né? E logo depois ela já organizou aí uma nova banda, que foi a Full Tilt Boogie Band. E nessa época, eles estavam gravando o disco... Cara, eu não sei pronunciar. Me ajudem aí na pronúncia, né? Que é Pérola, tradução de Pérola, que é o álbum mais famoso dela. Esse álbum foi lançado após o falecimento da Janis, né? Ela faleceu no processo de gravação do álbum, tanto que tem uma faixa chamada Buried Alive in the Blues, que é uma música instrumental. Não deveria ser uma música instrumental, acabou sendo uma música instrumental porque ela faleceu, então eles deixaram daquele jeito. E esse álbum tem grandes clássicos da carreira dela, né? Tem a Mercedes-Benz, tem Half Moon. Então acho que ficou bem conhecido, é um álbum bem emblemático. Acho que para quem não conhece nada de Janis, acho que é um álbum que acho bom você começar por esse mesmo, né? É o sucesso comercial dela, tem os maiores clássicos e fez todo esse sucesso, né? Ela nem estava mais aqui, né, para ver tudo isso, né? Ela já havia falecido. Mas ela deixou o seu legado na música, acho que influenciou muitas cantoras, muitos artistas, né? Acho que é isso. Janis Joplin, para sempre. Vamos ouvir Janis, acho que vale muito a pena. Tinha uma coisa muito peculiar nela, né? Primeiro, assim, porque ela era muito influenciada pelo blues, né? E a voz dela, né? Inigualável, né? Uma marca registrada dela, né? Quer dizer, aquele timbre, né? É tipo de Não tinha cantora que você aparecido ouve, tipo antes. assim, é Janis, entendeu? É muito característico, muito Exatamente, é um personalizado, né? timbre É a que é marca só dela, dela. digital. Antes e depois, né? Aquele timbre assim que trazia um pouco de rouquidão, né? Uma coisa rasgada. Parece que ela puxava do coração, né? Da alma e parecia um sofrimento, né? Ela expressava um sofrimento na voz, típico do blues, né? O blues tem essa questão do sofrimento, né? Da tristeza, da dor, né? E ela trazia isso, né? A música dela tinha alma, coisa que pouca gente conseguia fazer, né? A música dela tinha alma. Então esse foi mais um vídeo, né? Foi um vídeo aqui contando um pouco sobre essas mulheres maravilhosas, muita coisa nova, que tem mulheres aqui que eu realmente não conhecia, né? Foi bem diversificado, né? Cada uma falou, né? Foi bem dinâmico, né? E, tipo, ninguém combinou nada, né? Cada uma falou de speed, uma de black, power, thrash, hard, classic, né? Então, quero agradecer, né, a vocês por terem aceitado. Dani, Jenny, Líbia, Camila, Polônia, Dani, Jenny, se eu esqueci de alguém, e desculpa, mas quero agradecer a vocês, pessoal do Heavy Culture, curtam, compartilhem. Agradeço a vocês também. E estamos aí. E que venham mais vídeos no canal e tem mais coisa bacana vindo por aí.